Sábado e a gente está começando mais um tema, uma semana. Vou fazer a introdução aqui do nosso guia de estudo da Bíblia aqui, alusões, imagens e símbolos, como estudar profecia bíblica. A gente está hoje iniciando a terceira semana, tá bom? E o tema, imagens do casamento. Então fica até o fim. Vai ser rapidinho e como eu sempre digo, vale a pena, vale a nossa salvação. Vamos lá então, né? Eu vou começar aqui com alguns slides para você. Hoje sábado, né? Imagens do casamento. E aqui já tem até na imagem da lição no guia, sempre tem uma imagem que é essa que está aí na tela, né? Aqui bem interessante, o globo da Terra aqui embaixo nas trevas, né? E a igreja, que aqui a Bíblia na profecia, igreja, o povo de Deus também é chamada de mulher, né? A mulher, a noiva, né? Que espera o noivo. Tem aí parábolas e profecias mostrando que Jesus é o noivo, né? Tem a parábola das 10 virgens, tem parábolas diversas aí de bodas, de casamento, a festa, né? Então a gente sabe que Jesus no céu, Deus se fez homem e ele é o noivo que vai voltar para buscar o seu povo, a igreja, a mulher. Então, bem bacana isso aqui. E a gente vai fazer essa introdução da lição da semana, tá bom? Hoje, sábado, dia 12 de abril de 2025, tá bom? Então acompanha aqui, a gente está aí com um verso para memorizar. Toda semana tem um verso, um texto principal que é o verso áureo, né? O verso para memorizar. E aqui, o verso dessa semana está em Apocalipse 19, capítulo 19, né, no verso 9. Então o anjo disse, escreva, bem-aventurados, né, felizes, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, ou seja, a festa de casamento do Cordeiro. E a gente já viu que Cordeiro é o Jesus Cristo, nosso Salvador, Redentor, o nosso substituto, né? Morreu para nos salvar, para perdoar os nossos pecados da raça caída. E acrescentou, né? São estas as verdadeiras palavras de Deus. Então o anjo traz essa mensagem para a gente aí em Apocalipse, que é o livro da profecia. Tá bom? Deixa eu voltar aqui a tela. A gente vê aqui, a lição traz aqui algumas coisas que eu já marquei aqui, grifei. A Bíblia está repleta de histórias de amor que revelam poderosamente aspectos da salvação e do amor de Deus por seu povo. O relacionamento mais íntimo que existe, o casamento, é uma escola na qual, se permitirmos que seja experimentado da maneira que Deus planejou, podemos descobrir lições profundas sobre seu amor por nós, sobre nosso relacionamento com Ele e sobre tudo o que Ele faz para nos redimir. Então aqui coloca claro já que o casamento é uma analogia muito forte com relação ao amor que Deus tem por nós, né? Ele deixou essa instituição sagrada, né? A família, que é a célula máter da sociedade, o casamento como instituição sagrada, para dar exemplo para a gente entender o amor dele. Só que, infelizmente, o diabo também sabe disso e o diabo tem agido, destruindo a família, destruindo o casamento. E hoje, a distorção, a perversão dessa instituição sagrada acaba dificultando a vida das pessoas para entender também o amor de Deus, né? A gente vai ver isso aqui, a lição fala disso. As ideias atuais sobre o amor e casamento têm distorcido a nossa capacidade de apreciar o que Deus deseja nos ensinar por meio da aliança matrimonial. E a gente vê isso, hoje está aí, né? Hoje casamento é a torta e a direita, as pessoas casam 3, 4, 5, 10 vezes, separa a casa, qualquer problema separa, né? Não tem mais aquela história de até que a morte os separe, né? Hoje a gente está vendo outra crise aí, que é a crise de identidade, as ideologias, hoje homem com homem, mulher com mulher, casamento de pessoas do mesmo sexo, que a Bíblia abomina isso. A gente vê a distorção, a quebra de fato da instituição que Deus criou, né? Isso tudo, o guia aqui mostra que dificulta, distorce, ofusca a nossa capacidade de entender o que Deus quis trazer, né, como simbologia deste relacionamento do ser humano se casar com o amor que ele tem por nós, né? Então, ó, embora o pecado tenha distorcido o casamento e tudo mais, essa instituição ainda pode ser um meio poderoso de revelar a verdade, inclusive a respeito das profecias, que é o assunto geral, né, do trimestre, né? Como estudar as profecias. E a gente vai ver que entender o conceito de casamento verdadeiro, conforme a Bíblia, ajuda a entender a profecia. Então, se você não entende hoje, distorce, adapta seu entendimento do que é casamento, do que é amor matrimonial, você vai querer fazer essa analogia distorcida com a profecia e vai entender a profecia errada também, né? Mais do que apenas nos fazer felizes, o casamento deve ser uma escola na qual aprendemos lições profundas sobre nós mesmos e sobre o nosso relacionamento com Deus. Nessa semana, estudaremos aspectos positivos e negativos do casamento, a fim de entender melhor como Deus se relaciona com seu povo, mesmo quando há falhas, né?
e aprender também algumas verdades sobre seu amor que nos ajudarão a compreender melhor os eventos finais nos últimos dias, né? Aqui nos comentários da lição tem alguma coisa também, né? A gente vê, falando aqui da instituição do casamento no Éden, a gente viu na lição passada dos fundamentos de Gênesis, da importância de entender o Gênesis, né? E aqui coloco a instituição do casamento que aparece na 7ª sessão, que está em Gênesis, capítulo 2, do verso 21 e 24. É a 7ª sessão ali da criação de tudo, né? Aí a Bíblia fala, o comentário aqui, diz que esse entendimento, essa instituição é paralela à instituição do sábado, que aparece no 7º dia em Gênesis capítulo 2, do verso 1 a 3. Então, a 7ª sessão da criação fala de casamento e o 7º dia fala de sábado, que é o dia que Deus abençoou, santificou, separou para a gente adorar com Ele, para a gente se relacionar com Ele. Então, a gente fala de intimidade aqui, né? Esse paralelo numerológico destaca uma lição de alto significado. O relacionamento entre Deus e a família humana deve ser entendido à luz do sacramento do casamento. Então não é à toa que está fazendo essa numerologia bate, né, de 7 com 7, sábado e casamento, porque o sábado é como se fosse o dia do casamento da gente com Deus e está ali intimamente ligado, né? A intimidade, a gente vê que desde o Éden, a gente fala de intimidade, a gente vê que Adão e Eva andavam nus, não tinham vergonha, não tinham medo, se relacionava a Deus, passeava, conversava com eles. E depois do pecado, primeira coisa que eles fizeram, perderam a intimidade, né? Se esconderam, perceberam que estava nu, epa, pega uma folha de figueira ali, vamos tapar aqui. Ou seja, a vergonha começou a existir, né? E hoje a gente vê isso. Muitos relacionamentos que a pessoa aí não se entrega totalmente, né? O amor acaba sendo distorcido, influenciado por traumas, por dificuldades, né? Por vergonha, por medo. Às vezes as pessoas, até para se relacionarem sexualmente aí, tem medo de se mostrar, ter que ser no escuro, debaixo da coberta, não pode ver. Então, a gente vê as dificuldades que o mundo de pecado, a queda trouxe para o ser humano, né? E Adão e Eva sentiram isso, perderam na hora a intimidade com Deus, né? Se esconderam quando ouviram a voz, não entenderam quem era. E a gente percebe nitidamente como o pecado, né, destrói a plenitude da nossa existência, né? Aqui ainda continua a metáfora conjugal, será repetida nos primeiros passos do povo de Israel também durante o Êxodo, né? O tema do ciúme, frequentemente associado ao adultério conjugal, aparece, por exemplo, no documento da aliança do Decálogo, tem lá na não adulterarás, né? E aí fala de fidelidade, né? De intimidade, fala de não cobiçar também. Então, a gente vê essa relação total aí com a questão do matrimônio, da fidelidade, do relacionamento, né? A aliança entre Deus e seu povo é, portanto, entendida em termos conjugais. Deus ama seu povo, está lá em Deuteronômio 7:8, e em resposta, Israel deve amar a Deus. A palavra em hebraico, yadá, que é conhecer, yada, eu acho assim a pronúncia, né? Que significa conhecer, descreve o relacionamento sexual íntimo e pessoal entre marido e mulher. E esse termo é usado para se referir ao relacionamento entre Deus e o seu povo. Então imagina, né? Então esse termo yada está se referindo ao relacionamento matrimonial, sexual, íntimo, pessoal, né? E é o amor que Deus quer ter com a gente de relacionamento íntimo, de você se entregar inteiramente, sem vergonha, sem medo, né? Sem qualquer tipo de pudor, né? E é isso que a gente tem dificuldade hoje, principalmente as pessoas, os seres humanos, né? Muito casal que não tem essa liberdade, essa intimidade, e aí precisa ser trabalhado, pedir a Deus que supere isso, porque se com a pessoa que está vendo, que está aqui se relacionando, a pessoa não consegue se entregar, né, totalmente, plenamente, tem medos, receios, vergonha, né? O que é que o outro vai pensar de mim, né? Aí quer se esconder debaixo da coberta, no escuro, ninguém pode ver. Imagina com Deus que a pessoa não enxerga, né? Então, a gente precisa ver. A lição vai falar um pouco disso, dos efeitos positivos e negativos, né? Para a gente poder compreender melhor o significado da metáfora conjugal e o amor de Deus, né? Aqui no finalzinho tem os comentários da profetisa Ellen White, né? Ela coloca aqui, ó, o verdadeiro amor é um princípio elevado e santo, completamente diferente em seu caráter daquele amor que é despertado por impulso, né? E paixão, e de repente acaba quando é severamente provado, né? Colocado em prova. E hoje está assim, essa geração, qualquer coisinha a pessoa larga, chuta o pau da barraca, desiste, separa, né? O amor é um dom precioso que a gente recebe de Jesus. A afeição pura e santa não é sentimento, mas princípio. Os que são movidos pelo verdadeiro amor não são irracionais ou cegos. E essa é a narrativa que o diabo e muita gente, as tradições humanas, as filosofias aí, diz, né? Até um socialista comunista radical, o Karl Marx, né? E muitos dizem que ele foi instruído pelo Satanás, né? Pelo diabo, com as narrativas, as distorções. Ele fala que a religião é o ópio do povo, ou seja, deixa as pessoas cegas, né? São doutrinados, são pessoas ali bitoladas, radicais, né? E aqui diz, ó, a Ellen White fala que os que são movidos pelo verdadeiro amor não são irracionais ou cegos. Segue a orientação bíblica. A obediência e o amor é de todo entendimento, é racional, né? Então, ensinados pelo Espírito Santo,
amam a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmos. E aqui fica um relato aí para quem é jovem que ainda não casou e quem já casou também, né? Os que pretendem se casar devem avaliar o modo de pensar e observar o caráter daquele com quem deseja unir a sua vida, né? Porque também tem isso hoje, tudo superficial, as pessoas nem namoram, nem se conhecem, já casam e aí depois é que descobre, né, a besteira que fez e aí quer se separar. A futilidade, a superficialidade das coisas. Então, isso tem trazido também esse aumento aí nos divórcios, nas separações, né? Então, vou compartilhar aqui com você. O guia está trazendo algumas coisas interessantes aqui. Um comentário do professor Gilberto Brasiliano, né? E outro de Ellen White, ó. Deus deseja nos ensinar lições profundas através da figura do casamento. Mesmo que no mundo atual as ideias estejam já um pouco distorcidas sobre o amor e o casamento, devido ao pecado, né? E ao pensamento distorcido dos seres humanos, mesmo assim, podemos aprender lições maravilhosas sobre o amor de Deus, sobre a felicidade e sobre as profecias, onde o casamento se torna uma escola na qual aprendemos sobre nós mesmos e sobre nosso relacionamento com Deus, tá bom? Aqui Ellen White, também no livro O Maior Discurso de Cristo, na página 63, ela coloca aqui, ó, Jesus apontou a seus ouvintes a antiga instituição do casamento, segundo foi ordenada na criação, lá quando criou Adão e Eva, né? Para unir-se e tornar-se uma só carne, né? Os dois vão se tornar uma só carne. A união na Bíblia, quando fala uniu-se a sua mulher, se relacionou sexualmente. Para Deus, o casamento é o ato sexual. Fez sexo, para Deus, o relacionamento matrimonial foi selado, né? É por isso que fala para os jovens, né, a questão da fornicação, né, de não fazer sexo antes do casamento. Por quê? Porque para Deus é como se a pessoa já tivesse casado ali, né? Então, independente de ter o registro civil, fez sexo, Deus já entende que ali foi selado um pacto, uma aliança matrimonial, tá bom? E aqui Ellen White continua, ó. Então, tiveram origem o casamento e o sábado. Quando Deus cria o mundo em 6 dias, no 7º descansa, separa, abençoa, chama o homem para adorar nesse dia, santos, abençoado, separado, santificado, né? Instituições gêmeas para a glória de Deus, no benefício da humanidade, que são figuras do nosso relacionamento com Deus. Então, compara aqui a escrita bíblica e a profeta diz que o sábado está para o casamento. Ou seja, nosso relacionamento com Deus no sábado é como o casamento para o noivo e a noiva, para o marido e a esposa, né? Então, é o dia, é a lembrança da boda da criação, né? O nosso pacto aí de fidelidade. Voltando aqui para o guia, né, para a lição, tem um finalzinho aqui também ainda do escrito de Ellen White. No comentário, Cristo veio ao nosso mundo para fazer a luz celestial brilhar em meio à escuridão moral. Ele veio para fazer homens e mulheres entenderem que a instituição do casamento é sagrada, apesar do mundo estar de ponta cabeça, né? Parece que já sabiam que isso ia acontecer, né? Esse caos. Sua presença em Caná deu alto endosso a essa ordenança, onde ele faz ali o casamento, transforma água em vinho, né? A esposa deve respeitar o marido deve amar a esposa e cuidar dela. Assim como seu voto de casamento os une como se fossem um só, sua crença em Cristo deve torná-los unidos nele. E aqui ela traz uma pergunta bem interessante, né? O que pode ser mais agradável a Deus do que ver aqueles que entraram em relação matrimonial, né, o marido e a mulher, buscarem juntos aprender sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus, e se tornarem cada vez mais cheios do Espírito, né? Então, realmente é algo sensacional, né? Quando o casal está alinhado, né? E às vezes a gente vê a questão do jugo desigual que foi colocado na Bíblia, que muita gente não obedece, né? Pessoas de uma crença casando com outras com crenças diferentes, com hábitos diferentes, comportamentos diferentes, denominações diferentes, né? Pensam, entendem a Bíblia e a vida de um jeito diferente, a cosmovisão diferente e depois quer que dê certo. Como é que vai dar, né? São mundos diferentes. A gente já veio de criações diferentes, né? De pais e mães diferentes, com hábitos diferentes. Então, só Jesus para unir e para fazer a gente aí se relacionar de forma plena aí, tá bom? Para finalizar, eu peguei aqui do professor Gilberto Brasiliano lição fácil, né? Ele colocou o seguinte: um escritor nos conta que certa vinha, né, não correspondeu durante muitos anos, né? O pé de uva ali, né? Às expectativas do viticultor, né? Do agricultor ali que plantou os pés e tal. Há muitos anos ele plantava, cuidava e a vinha não correspondia, não dava os frutos do jeito que ele queria, né? A produção não contemplava. Era uma vinha sadia, porém produzia poucos frutos. Finalmente chegou um ano em que a vinha ficou carregada de lindos cachos. Para entender o mistério, o viticultor cavou a terra para ver as raízes e foi seguindo-as até que descobriu que as raízes haviam atravessado a terra até alcançarem as águas de um rio que lhe fornecesse a necessária umidade e nutrientes, né? Dessa vinha aprendamos o segredo da vida cristã frutífera e de um casamento abençoado, pois somente quando o casal se une a Cristo poderá produzir frutos de amor, paz e felicidade. Por isso que nesta semana a gente vai explorar os aspectos aí positivos e negativos do casamento para entendermos como mantermos o que é bom
e positivarmos o que é negativo no nosso relacionamento com Deus também. Tá bom? Então que o Senhor nos abençoe nesse desafio nesta semana. Tá bom? Então é isso. Fica aí já essa introdução, lição começando, falando sobre casamento, como a gente vai relacionar aí os fundamentos do Gênesis, as histórias de casamento com o amor, com o relacionamento que Deus quer ter com a gente, né? Jesus é o noivo, o povo de Deus, a igreja é a noiva, e a gente aí precisa entender bem pra gente participar dessa festa, tá bom? Então aí, se você gostou, curte, comenta, tá? Se inscreve aqui no canal, clica no sininho, essa é a forma que você tem para agradecer a gente aqui, esse tempo que a gente investe trazendo essa recapitulação do guia de estudo da lição aqui, estudando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tá bom? Então é rapidinho, clica aí no botão, se inscreve, clica no sininho, duas coisas boas vão acontecer. Primeiro que você vai receber aviso toda vez que eu postar vídeos aqui de tudo no canal, de espiritual, de educação, finanças, utilidade pública, muita coisa legal. E segundo que você vai ajudar essa mensagem a chegar para outras pessoas que estão procurando aprender mais sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus, tá bom? Então conto com você, curtir, comentar, se inscreve aí no canal. Um forte abraço, sucesso, fique com Deus.